Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. E hoje vamos falar sobre as dificuldades dos produtores de acesso ao crédito e, principalmente, essa questão voltada ao grande número de RJs, recuperação, a pedidos de recuperação judicial, que dispararam. Mas, de qualquer forma, isso tudo é reflexo do que está acontecendo e o Banco Central está endurecendo as regras para o produtor ter acesso ao crédito aqui no Brasil. Sobre esse tema, nós vamos agora até Canaã dos Carajás, lá no Pará, conversar com um advogado especialista na Amazônia, o doutor Vinícius Borba, que está conosco, que vai abordar as questões voltadas a esse tema, esse endurecimento do Banco Central. Ao doutor Vinícius Borba, muito boa tarde, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. É sempre uma satisfação retornar aqui a essa casa. Bom, eu resumi bem a situação do que acontece ou vai acontecer a partir de agora com o produtor. Quer dizer que o Banco Central está endurecendo o acesso ao crédito rural. Por que isso que está sendo publicado, inclusive numa portaria, pode prejudicar ainda mais esse produtor já penalizado aqui no Brasil? Aquela velha história, nada é tão ruim que não possa piorar, né? A gente tem aqui algumas normativas do Banco Central e do BNDES tratando sobre questões ambientais. E o que a gente vê, como tudo que refere-se ao meio ambiente e a questões indígenas, é um atropelo entre o que é necessário, o que é requerido e imputado ao produtor rural para que ele tenha acesso, seja a regulação fundiária, seja a regulação ambiental e agora o crédito rural, criando-se um mundo utópico, um mundo que não existe, onde nesse mundo o governo é eficiente, as regularizações, as validações do CAR, a destinação das florestas públicas são eficientes, e cria um mundo utópico, que parece que o pessoal do Banco Central vive nesse mundo, e do outro lado, na outra ponta, nós temos o mundo real. Essa resolução, essa normativa do Banco Central e do BNDES, traz que produtores rurais, imóveis rurais, que não possuam o seu CAR, seu cadastro ambiental validado, ou não possuam o seu PRA finalizado, ou estejam em alguma área de reserva ambiental, ou alguma área de terras indígenas, ou dentro de uma floresta pública tipo B, ele não vai mais ter acesso a esse crédito. Só que parece que não tem. O Banco Central e o BNDES não têm a sensibilidade de saber, primeiro, o tamanho do impacto disso. Espera lá, quantos produtores rurais estão nessa situação? Só na floresta pública tipo B, é importante a gente explicar o que são florestas públicas, são áreas que o governo ainda não sabe o que fazer, não destinou, não sabe se vai ser uma terra indígena, uma reserva ambiental, ou se vai entrar num pacote de regulação fundiária. Mas pessoas moram lá e vivem de produção agrícola, agropecuária. Então, nós temos hoje já na prática exemplos aqui de produtores rurais que outrora conseguiam os seus benefícios financeiros dos seus créditos rurais, porque ele não tinha nenhum embargo, não estava numa terra indígena, não, o seu CAR estava ok. Agora, com essas novas normativas, da floresta pública tipo B, por exemplo, que pega aqui a Amazônia quase toda, ele foi surpreendido que os seus PRONAF, os seus custeios, não mais estão sendo aprovados. Então, nós já temos aqui um endividamento profundo do produtor rural, que pegou um financiamento de 2022, por exemplo, que está vencendo agora em abril, contando com a soja de 150, 200, o boi de 300, e o boi, por exemplo, aqui, nós estamos aqui no Pará com 190, 200, ele não vai conseguir pagar. E aí, muitos tentavam fazer um novo financiamento e agora foi surpreendido com essa normativa de que praticamente toda a Amazônia, da forma que o Banco Central e o BNDES colocou, pedindo para validar o CAR, só que o governo é ineficiente na validação do CAR, os governos, para validar o seu PRA. Só que, da mesma forma, o governo, historicamente, não consegue fazer isso. As florestas tipo B, é incompetência dos governos, que elas hoje não estão destinadas, não estão regularizadas. Então, essa normativa do Banco Central é mais uma prova, mais uma demonstração desses dois mundos. O mundo real, com o pé no chão, o pé na terra que nós vivemos, e esse mundo utópico que os governantes, por décadas, vivem.
que parece que é o país das maravilhas, está tudo ok, que pode lançar uma medida dessa, que os produtores rurais estão prontos. Nós estamos enfrentando aqui uma questão do rastreamento bovino, que começou aqui no Pará, só para dar um título de paralelo, começou aqui no Pará, e hoje a gente vê o Ministério da Agricultura e Pecuária já falando desse rastreamento bovino, para rastrear todos os bois do Brasil, todo o gado do Brasil. Só que parece que os governantes esquecem que as terras não estão ainda regularizadas em sua totalidade, existem vários deveres de casa para eles fazerem ainda. O Banco Central tinha que ver isso antes de mandar publicar uma medida tão extrema quanto essa. A gente não está pronto para esse tipo de conversa ainda, e a culpa não é nossa, produtor rural, é dos governos que, década após década, não fizeram o seu dever de casa. Bom, pelo que parece, o número de pessoas nessa situação ou prejudicados por essa normativa, por essa portaria, ou seja, por essa determinação do Banco Central, é muito grande. Dá para ter uma estimativa ou é algo assim inimaginável, doutor Vinícius? Sérgio, olhando o mapa, a nossa área de atuação é mais aqui na Amazônia. Olhando o mapa, eu até fiz um vídeo esse dia sobrepondo, pegando o que é CAR, que ainda está pendente de análise. Não é que ele está ilegal, não, é porque a Secretaria do Meio Ambiente nunca conseguiu analisar ele ainda, validá-lo. As florestas públicas, as áreas de embargo, e lembrando que aqui a gente tem muitos embargos que estão pendentes também de análise, as defesas dos produtores rurais, há mais de 10, 20 anos. A minha impressão, no que diz respeito à Amazônia, por exemplo, é praticamente toda. Se não for toda, é 90%, porque quando você sai do espeto, você cai na brasa. Você se livra do CAR, que o seu CAR está ok, mas já tem um problema no PRA, mas o seu PRA está lá na SEMA. Quando você se livra de tudo, aí vem uma floresta pública, que aí a gente não tem controle, porque alguém em Brasília determinou que aqui é floresta pública e lançou um mapa sobrepondo aquela área. Então, quando você vai sobrepondo as camadas do mapa, do CAR, do ambiental, do indígena, da floresta pública, não sobra nada. A impressão é um estrangulamento total da produção rural, principalmente na Amazônia. Porque eu não consegui ver no mapa aí 10% de áreas que, não, essa aqui vai passar por essa peneira aí de forma livre. Bom, e diante dessa situação, nós temos inclusive notícias, né, do próprio presidente da França, Macron, vindo ao Brasil, visitando áreas, regiões, prometendo benefícios ou recursos para a região amazônica. A quem interessa esse tipo de situação? Essa falta de regularização ou até mesmo de registrar, né, o CAR, enfim, de ter a regularização desses produtores, desses pequenos e algumas vezes, lógico, aqueles que dependem dessa mesma atividade para sobrevivência. A quem interessa esse tipo de situação? O senhor acha que isso já é um caminho para dividir ainda mais, para ter uma demarcação maior, atender a interesses de quem, doutor Vinícius? Interesse dos lacradores, dos ambientalistas. A pessoa, se a gente vivesse no mundo da Amazônia aqui... Não, uma pergunta simples. O Macron está na Amazônia ou está em São Paulo? Porque São Paulo está tudo ok, já foi tudo desmatado, tudo devastado, tudo regularizado. Então, se eu passo uma regularização fundiária séria, um respeito ao produtor sério da Amazônia, não tinha por que ele estar aqui. Então, eu sempre falo que o desmatamento, a questão indígena, só vai resolver com a regularização, a partir do momento que eu vincular um CPF àquela área. E aí eu fiz até um vídeo agora criticando também essa reunião. Dê um Google, digita lá, para você ver as fotos do Macron. Encontre algum produtor rural no evento, algum representante dos produtores rurais. Não, aí eu vejo o vídeo do presidente, e aqui a gente não politiza a coisa, o presidente falando que vai criar mais terras indígenas, mas mais terras indígenas para quem? Para quem? Nós temos milhões de hectares de terras indígenas aqui. E eu falo, não é de ouvir falar, não. Eu moro na Amazônia. Aqui a gente não vê índio. Não tem essa quantidade de índio que eles estão falando. Eles falam que tem. Então, para que criar terra indígena? Nós temos aqui o exemplo da Apitereua, por exemplo, uma área de 773 mil hectares, que o Tempo e Dinheiro já noticiou várias vezes aqui. As pessoas foram expulsas. Vai lá ver se tem índio ocupando aquelas terras. Eu faço esse desafio. E aí vem falar em criar mais terra indígena. Então, a quem interessa não regularizar? A narrativa. Porque se eu regularizo, eu acabo com o desmatamento, eu mato a galinha dos ovos de ouro. Eu acabo com a narrativa, eu acabo com a COP.
Então, infelizmente, nós, produtores rurais, a gente fica aqui numa encruzilhada, que a gente fica sendo acusado de ser grileiros e invasores, mas o meu processo de regularização está lá no órgão, está lá no ITEP, e ele nunca sai. Então, eu vou ser sempre chamado. A gente é acusado sem um direito de defesa. A nossa defesa hoje vem de programas como o Tempo e Dinheiro, que deixa dar um pouco de voz para a gente. No mais, nós somos pichados como criminosos, bandidos, e não tem para onde defender, para quem recorrer. Uma crítica que eu sempre falo também, é uma classe, principalmente produtor rural da Amazônia, órfão de pai e mãe no que diz respeito a representantes políticos. Hoje eu não tenho um deputado, um senador para me esbravejar, para me gritar, e aí eu fico vendo a coisa vir de cima para baixo. Anuncia-se uma medida lá no exterior, lá numa COP, ou uma reunião dessa com o Macron aqui, que fala em 5 bilhões de investimento. Quando fala em 5 bilhões de investimento, eu fico com medo, porque vem mais terra indígena, vem mais reserva ambiental, vem mais repressão, vem mais multa, e quem vai sofrer é a gente. A gente vai tomar na cabeça, vai sofrer as pancadas, vai sofrer os prejuízos, e vai ter que ficar calado ainda sendo chamado de criminoso. Então, é uma situação muito séria, muito revoltante. O que a gente passa aqui na Amazônia é algo muito revoltante. Se o produtor rural hoje, com a questão dos baixos preços, da questão climática a nível Brasil, está muito sofrido a situação dele, imagine nós aqui da Amazônia, que soma-se a isso, essa pressão internacional, essa vontade de vender a Amazônia, de entregar a Amazônia. O resumo de tudo isso é que parece que a sensação, eu até via nos grupos agora há pouco de produtores rurais aqui, a sensação é o seguinte, que eu já vendi a Amazônia, eu tenho que entregar, quem comprou está aqui dando uma olhada, e eu preciso desocupar. Eu preciso tirar esse povo daqui, nem que seja pontapé, porque eu tenho que entregar para o novo dono. Mas nós estamos falando, Sérgio, de mais de 30 milhões de brasileiros. Os maiores rebanhos de gado está aqui. A cidade que possui o maior rebanho bovino do Brasil está aqui. E aí? Vai fazer o que com esse povo? Nós vamos para São Paulo? Nós vamos para São Paulo, nós vamos para o Rio Grande do Sul, cabe a gente aí? Vocês têm lugar para a gente aí? Porque se tiver, eu vou. E aí, esses dias, até o presidente do sindicato aqui falou uma coisa interessante. Você acha que eu gosto de trabalhar na terra, sofrer de sol a sol? Eu também sou produtor rural. Então, tá bom. Então, me pague para me ficar à toa lá em Miami, lá nos Estados Unidos, lá na Disney. Seria mais fácil, né? Que eu mantenho a minha floresta aqui em pé, então. Então, quer a floresta em pé? Me pague que eu vou embora. Eu fico sem trabalhar e deixo a minha área virar floresta, mas não faz nenhum nem outro. E aí fica nessa guerra de narrativas. Tá certo. Doutor Vinícius, só para poder finalizar, tem alguma alternativa, tem alguma saída nessa situação jurídica, algo que possa ser feito ou realmente aguardar pelo pior? Eu não vejo. Confesso que eu não vejo. O cenário político, o cenário jurídico é desolador com relação a essa questão do agronegócio. A gente tem visto, e aqui onde eu falo, não é só a questão ambiental, não. Hoje a gente tem visto um agronegócio achatado. E, querendo ou não, os nossos representantes aqui, desculpe as palavras, mas nossos representantes, quem poderia nos defender, estão 99,9% de cócoras. E a coisa vem afunilando, pessoas vêm saindo do mercado, pessoas vêm indo à falência, você falava aqui das RJs, pessoas abrindo recuperação judicial, o produtor rural abrindo recuperação judicial, já se viu isso. E vai de mal a pior, as medidas vão aparecendo, a gente não tem um judiciário efetivo para a gente se recorrer, a gente não tem um cenário político, a gente não tem uma mídia favorável, a gente não tem um governo internacional que nos apoia, a gente está mais ou menos igual o Titanic, está afundando e tocando violino e sem ter muito o que fazer. Eu sou um cara muito positivo, muito otimista, mas confesso que o cenário atual tem hora que a gente dá uma desanimada, porque a gente olha para todos os lados e não vê uma tábua de salvação, um bote salva-vida para a gente pular, não. Certo. Bom, acompanhando aqui todos esses detalhes, obrigado pela participação, pelo alerta. Infelizmente, como é que querem, ou quer o mundo, né, produção de alimentos, né, alimentar esse mundo todo, não só o Brasil, né, de onde vai vir esse alimento? A pressão lá da Europa, né, que lá tem uma pressão, batem o pé, conseguem tudo e quando não conseguem lá, vêm para cá. Grande verdade é essa. Doutor Vinícius, mais uma vez, obrigado, dispõe aqui do Tempo e Dinheiro. Tem uma observação que você tocou que é importante a gente falar.
Os protestos dos produtores da Europa é contra o nosso agronegócio, é com medo do nosso agronegócio, o nosso Mercosul entrar na União Europeia. E um dos críticos mais ferrenhos da entrada do Mercosul e, consequentemente, do nosso agronegócio na União Europeia é esse que está aqui no Pará, o Macron. Então, pense nisso. Junte as pecinhas que você vai entender. Exatamente isso. E, lógico, combina com uma portaria em seguida do Banco Central, dificultando esse acesso ao crédito rural aos produtores aqui do Brasil. Obrigado pelo alerta mais uma vez. Estamos aí acompanhando todas essas informações. Até uma próxima, doutor. Obrigado, parabéns pela imparcialidade sempre. Um abraço a todos. Outro. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista, lembrando que todas as mídias sociais estão à sua disposição, do Tempo e Dinheiro, notícias e informações. Vá lá, curta, comente, compartilhe, avise os amigos sobre o Clube do Tempo e Dinheiro. Até uma próxima!